convidar os irmãos para abrirem a palavra em Lucas, no capítulo 10, e vamos ler vamos fazer uma leitura tão comum, tão conhecida nossa, talvez alguns saibam de cor. Vamos ler o que está escrito no capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 25. Mas enquanto nós vamos lendo, para aproveitar bem o nosso tempo, eu queria que vocês fossem notando algumas paradas que eu vou dar. Porque isso daqui é uma história que Jesus inventou. E Jesus, quando inventa história, pode dizer que é parábola, mas é história. Que ele cria para o nosso ensino. E quando ele cria, ele traz o negócio lá de dentro do coração dele. E é por aí que a gente vai. Vamos começar no versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele mesmo lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Quando nós lemos na versão inglesa, nós vemos que não é um intérprete da lei, é um expert da lei. Ele se levanta, ele era um homem que conhecia muito a lei. E parece que esse pessoal que conhecia muito a lei estava sempre pegando uma caroninha perto de Jesus. Então, para testar Jesus, ele diz assim: o que eu devo fazer? Não é? O que eu devo fazer? E Jesus perguntou para ele: o que é que está escrito na lei? Você é intérprete da lei, rapaz. Você sabe tudo, como é que você interpreta? Aí ele mostrou que sabia de cor. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, em toda a tua alma, em toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao teu próximo, a ti mesmo. Jesus disse: você já sabe, você sabe tudo. Agora você vai e faz. Só falta praticar. Né? Ele disse: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus deve ter olhado para a cara dele, não está escrito, isso é por minha conta, mas Jesus deve ter olhado para a cara dele e deve ter sentido misericórdia. O cabra sabe tudo, mas não sabe quem é o próximo. Aí Jesus foi ensinar. E quando Jesus foi ensinar, Jesus botou Jerusalém lá em cima e Jericó lá embaixo. Nós sabemos que Jericó é uma palavra hebraica que significa lugares altos que cheiram mal, lugares altos apodrecidos. Na realidade, Jericó é alto. Mas como Jericó passa a ser o lugar da podridão, o lugar do pecado, o lugar da escuridão, e Jerusalém é o lugar do grande rei, é o lugar do templo, é o lugar da bênção, é o lugar da luz. Afinal de contas, Jerusalém, né, o lugar da paz. Jesus disse que certo homem, qualquer homem,
estava descendo de Jerusalém para Jericó. Isso é uma expressão para dizer, estava descendo a derrocada do pecado. Mas ele estava descendo naquela estrada e caiu na mão de salteadores. E fizeram aquilo tudo que fazem hoje. Tira, ameaça, bate, rouba, mas esse eles não mataram não, deixaram semi-morto, lá no caminho. Aí Jesus disse, casualmente, desce um sacerdote. Aqui Jesus vai usar o mesmo verbo. O homem estava descendo, o verbo é descer que Jesus usa. Agora, na hora do sacerdote, Jesus vai usar o verbo descer de novo. Casualmente descia um sacerdote, mas quando viu o homem ferido, passou lá. Agora, Jesus vai botar um levita. Semelhantemente, quer dizer, igual ao sacerdote, igual ao outro, também estava na derrocada do pecado. Estava descendo o caminho para Jericó, viu o ferido, passou lá. Mas neste caminho onde todos desciam, tinha um samaritano que não descia nem subia, ele seguia. Jesus muda o verbo de descer para seguir. Esse samaritano seguiu o caminho dele. O que é mais interessante é que o sacerdote e o levita passavam ao largo porque o caminho deles era largo. Então nós vemos aqui que é uma época de decadência espiritual tremenda. Porque o sacerdote e o levita tinham um caminho largo. E na linguagem do próprio Mestre Jesus, largo é o caminho, espaçosa a porta que leva para a perdição. Muitos entrarão nele. Parece que o caminho do samaritano não era largo, porque ele não descia, ele seguia. Então, quando ele viu o ferido, a primeira preocupação dele foi o seguinte, ele vai morrer. Por quê? Porque está sangrando. Então, este samaritano vai lá e pensa os ferimentos. Ele fecha todos os ferimentos para que aquele homem não perdesse sangue. Então, ele cuidou primeiro da necessidade física daquele ferido. Só depois que ele fechou os ferimentos, o homem não estava mais perdendo sangue, por isso não estava perdendo vida, porque na Bíblia a vida está no sangue, o sangue é vida. Então, ele aplicou óleo e vinho. Só depois ele vem com a notícia do sangue de Jesus, com a notícia do óleo que é o Espírito, e assim por diante. Isso nos leva a ver que depois que Jesus ensinou isso tudo, ele pergunta para o expert da lei, qual destes três é o próximo? E o intérprete da lei diz aquele que usou de misericórdia. Aqui nós aprendemos que o meu próximo não é aquele que está jogado lá na rua. O meu próximo é aquele que usou de misericórdia para comigo. Por isso que o segundo mandamento é como o primeiro, amar a Deus e amar ao próximo, porque quem mais usou de misericórdia para comigo foi Deus. Mas quando nós vemos que para que haja amor de alguém para comigo, para que o nome de Deus seja glorificado pela minha vida, eu tenho que me aproximar e eu tenho que seguir o caminho onde estão os feridos sem descer. Porque o sacerdote e o levita não puderam se aproximar do ferido, porque o caminho deles era largo, porque eles estavam na descida, na derrocada para Jericó. Quando eu olho esse texto e alguns outros, eu me pergunto, como está o caminho da igreja hoje? Até que ponto nós estamos descendo para Jericó? Porque o nosso caminho é muito largo, é distante dos que estão feridos. Nós não estamos nos preocupando se os feridos aí na rua ou no mar morto da humanidade estão perdendo vida ou não.
Nós vivemos um momento em que você olha, por exemplo, o livro de Salmos, a maior escola de oração que existe. 70% dos salmos são salmos de lamento. Nós vivemos uma realidade hoje em que nós anunciamos tudo. A mídia anuncia, seja a mídia escrita ou falada. Na igreja se anuncia. Nós temos o prazer de ouvir as notícias mais dolorosas. Pai que mata a filha, joga o corpo fora, mãe que joga a criança viva no rio. Violência de todo tipo, mostramos, dá um ibope tremendo. Mas não existe uma palavra de lamento. Não existe uma palavra de lamento. Nós precisamos saber que o lamento é diferente da amargura. Porque no lamento nós derramamos a nossa alma diante de Deus, dizemos para Ele o que sentimos contra aquela situação, mas proclamamos a misericórdia, a graça, o favor de Deus sobre aquela situação, porque Deus pode mudar aquela situação. Nem nós, filhos de Deus, estamos mais lamentando. Se eu perguntar aqui, quem foi que hoje de manhã chorou pelo restante de quem está no Haiti, eu não sei quantos teriam feito, ou o que aconteceu no Chile, ou o que aconteceu no Oriente Médio, que está acontecendo por lá, ou o que acontece nos nossos hospitais, ou o que está acontecendo no Fórum de São Paulo. Nós sabemos o que está acontecendo, sabemos que tem pessoas chorando. Ouvi dizer que a mãe da menina que morreu está sangrando o dedo, de tanto que ela rói a unha. Será que existe alguém aqui que pode chorar com esse povo, se não formos nós? Nós que temos o nosso coração circuncidado, aberto, rasgado, porque o nosso coração não é duro. Vivemos cercados de dores. E eu quero especificamente falar a minha experiência. Muitas pessoas me procuram porque querem aprender como é que se faz um trabalho que dá certo numa favela. Eu não sei. Eu não aprendi em livro nenhum, não sei fazer, não sei como é que se faz, continuo errando e consertando, porque parece que um batismo que eu recebi foi um batismo cólera de peroba. Eu tenho a cara de pau. Eu sei errar, voltar atrás, consertar, quantas vezes foram precisos, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu fui um dos congressos de missões que eu tinha muita vontade de ir. É o Congresso de Belfast. É a Conferência de Belfast. Uma vez por ano, é só uma noite. Muito chique. De vez em quando eu dizia, pai, me leva lá no meio daquele povo chique. Só tem gente chique lá, eu queria estar lá para ouvir, eu queria conhecer Robbins do lado, assim, esse pessoal. Tem 2 anos que eu recebi um convite para ir lá como preletora. Vocês imaginem a alegria, não pude dormir. Quando chegou na hora, eu fui para lá. Cheguei 2 dias antes em Belfast. Quando foi na hora que me levaram para o centro de conferências em Lurgan, que eu entrei lá, alguém disse assim, na hora que eu fui entrando, chegou a estrela. E eu procurei para ver quem era. Não vi quem era. Não consegui ver a estrela. Aí veio o Dennis Johnson e disse veio me receber, ele era o presidente. E eu disse para ele, Dennis, meu filho, eu sei que você tem muita coisa para fazer, que você é o presidente de todo esse negócio aqui. Me diga onde eu devo sentar e você vai fazer o que tem que fazer. Eu vou me comportar. Ele me botou lá num lugar e eu fiquei. Vocês sabiam que a conferência era a meu respeito? Eu era a estrela da conferência. O choque foi maior do que tudo, porque eles tinham feito um filme a meu respeito. Eles mandaram um fotógrafo, cinegrafista, chamado Mike Penny, o que fez Patmos quando os céus se abrem. Atrás de mim, me seguindo no Canadá, dos Estados Unidos, Brasil, Bélgica, onde eu estava, fazer um filme de mim. Quando começaram a aparecer o filme, eu tremia toda.
Se mandassem eu levantar naquela hora, eu ia cair. Eu fiz um esforço imenso para não chorar, porque aquele povo lá é tudo branco, o povo não chora, né? Então, eu me controlei, porque eu sou negra. Eu me controlei, e quando o negócio era a meu respeito, eu fui levada naquela conferência só para responder para todas aquelas agências missionárias, porque lá estava a CMS, estava a SAMS, estava o pessoal do Billy Graham todo. Eu tinha que dizer para eles como é que uma mulher só pode ter um ministério internacional. Primeiro choque, porque eu sei que eu vou nas nações, mas nunca pensei em meu ministério internacional. Aí foi meu primeiro choque. Segundo, como é que uma mulher só mantém um projeto social numa favela, sem ajuda do governo, sem igreja por trás dando dinheiro, e muda a história da favela? Quando eles me fizeram essa pergunta, eu tremi, porque eu nunca tinha pensado nisso. E foi a primeira vez que eu me encontrei num púlpito sem ter o que dizer. Aí eu tive que confessar para eles: ó, vocês são muito chiques, mas eu sou uma pessoa pobre, uma pessoa simples, uma pessoa negra, e eu nunca pensei nessas coisas. Eu nunca pensei, não sei responder. Eu não me preparei para responder isso para vocês. Mas eu queria contar uma coisa para vocês. Eu tenho alguns problemas na minha vida. E o primeiro problema, eu acredito no Deus da Bíblia. Se vocês soubessem que eu acredito piamente que Jesus ressuscitou, eu acredito nisso. Pode rir, mas eu acredito. Eu juro para vocês que Jesus está bem aqui. E é capaz de estar rindo da minha cara. Acredito. Eu acredito que Jesus Cristo é o mesmo. A diferença é que eu não posso ver fisicamente o rosto dele. Então, se Jesus Cristo, antes de ir na cruz, multiplicou pão e peixe, é porque colocaram na mão dele pão e peixe. Se tivessem colocado batata, ele tinha multiplicado batata, feijão com arroz, ele tinha multiplicado, extrato de tomate, ele tinha multiplicado. Porque eu hoje coloco na mão dele salsicha, ele multiplica, carne moída, ele multiplica, frango, ele multiplica. Multiplica. Meus irmãos, Jesus Cristo hoje multiplica. Multiplica. Você acredita que uma mulher só? Eu não recebo dízimo. Nunca em 19 anos de ministério. Eu fui numa igreja e disse: eu vou se vocês me derem tanto. E quem me conhece sabe disso. Isso está sendo filmado e eu não tenho medo de ser desmentido. Tem um pastor no Canadá, pastor Ceni Tavares, que lembra de mim e manda um tostãozinho. Desde o ano passado, de janeiro do ano passado, pastor Silas Malafaia começou a ajudar a casa de Marimarta dando 5 mil reais por mês. E eu orei tanto que ele continua este ano. Fora disso, eu tenho que trabalhar todos os dias. Eu prego todos os dias. Eu dei tanto trabalho para o Cristiano por causa disso. Eu disse para ele: meu filho, eu não posso ficar 3 dias sem pregar. Porque eu tenho 8 funcionários, eu não trabalho com voluntários, porque voluntário crente é uma dor. Eu pago encargos sociais, eu pago 8 salários, eu tenho 150 crianças com 3 refeições por dia, todo o material escolar, todo o material de limpeza, tudo que eles vestem, tudo que eles calçam, todo o remédio, tudo vem das minhas pregações. Vocês não vão achar que eu ganho esse dinheiro todo por mês. Eu tenho uma pensão do meu marido, e todo mundo sabe, se o meu marido é engenheiro da Petrobras, a minha pensão não é um salário mínimo. Eu sou viúva.
entra tudo. Mas vocês não vão achar que isso daria para sustentar um projeto desse. Amanhã, de manhã, eu já deixei tudo pronto lá para fazer o pagamento do pessoal. Porque dia 26 eles recebem pagamento. Vocês acham, como é que eu posso fazer isso, se não houver uma multiplicação? Como vai acontecer? Ou você crê que Jesus Cristo existe, não mudou, que o Espírito Santo não sofreu apagão? Ou então você vai ficar esperando que Jesus Cristo abra o Oceano Atlântico para você ir não sei para onde? Deus chora a dor dessas crianças lá na favela. O que acontece dentro de uma favela? Só quem mora lá é que sabe. Lá não tem lei Maria da Penha, não, meu irmão. Lá não tem direitos de ninguém. Lá o direito é de quem empunha uma arma. Pode fazer o que quiser. Pode matar, jogar o corpo fora, proibir a família de chorar. E isso vira uma cultura. E não adianta você dar uma cesta básica por ano. Não adianta. Porque angu de um dia não engorda cachorro magro, não. Você tem que criar uma situação para você plantar Jesus, porque só Jesus é que vai fazer diferença na vida deles. Se você não acredita nisso, desista. O meu trabalho é plantar Jesus. Quando eu entrei no Morro Dona Marta, o Morro Dona Marta era a favela mais violenta do Brasil. 1990. Era aquela época em que quem estava em cima na favela não podia descer para a rua, quem estava embaixo não podia subir. Fiquei lá 3 dias deitada no chão. Bala rolando por cima. E eu comendo sardinha de lata. Até hoje, quando eu falo sardinha, me arrepio toda. Ô coisa. Mas e o medo de morrer? E bebendo água. Quando eu entrei no Morro Dona Marta, era a maior concentração de centros de macumba que existia ali. E eu orei. Eu só pude entrar no momento que fiquei viúva. Eu estava com 43 anos. No dia que eu fiquei viúva no Brasil, eu estava em Singapura fazendo o curso de liderança cristã. No segundo dia que eu cheguei lá, fiquei viúva no Brasil. Meu pastor pediu, não volte, que não vai dar tempo de ver o enterro. Faça o que você tem que fazer, que esse curso é muito caro. Minha filha me pediu, meu filho me pediu, eu fiquei lá mesmo. Quando eu voltei de lá, eu sabia como entrar. Meu marido não me deixava fazer nada. Deus levou ele e eu comecei o ministério. E fiz um voto com Deus, nunca mais casar. Me entreguei para o reino, casei com o reino. Casei com o reino. Entreguei todos os meus dias enquanto eu viver. Fui para o Morro Dona Marta. E pedi a Deus. Disse, Senhor, faça o que o Senhor quiser comigo. Mas me dê esse morro, senão eu morro. E comecei um trabalho com crianças. A minha visão sempre foi essa. Plantar o Evangelho no coração de crianças. Porque o Evangelho foi plantado no meu coração e eu entreguei minha vida a Jesus com 6 anos sem saber o que era. Mas quando eu estava com 31, morando no Iraque, Deus falou comigo através do versículo que me levou a abrir meu coração para Ele quando eu estava com 6. 25 anos depois, lá no Iraque, houve a minha conversão. Eu sou outra criatura desde aquele dia. Portanto, eu acredito no Evangelho plantado no coração de crianças. Porque vai dar Jesus. Plantou Jesus, vai dar Jesus. Porque a semente, ela frutifica numa árvore. Então, se você planta Jesus, frutifica a videira verdadeira no coração deles. E essa é a experiência que eu tenho. Eu não me enganei. Você nunca se engana quando você crê na supremacia e na superioridade de Jesus Cristo. Eu pensei que ia ser mais fácil, lógico. Eu não sabia de nada. Não sabia de nada.
Eu achei que sabia tudo, mas a gente sempre pensa que acha, mas eu não sabia nada, só descobri depois. 12 anos depois, em 2002, acabou o último centro de macumba. Em 2004, o Morro Dona Marta foi retirado das favelas violentas. Em 2008, o Morro Dona Marta foi eleito favela modelo para todas as favelas do Rio. 18 anos depois. Eu sabia que Deus ia fazer uma obra ali, eu só não sabia que Deus ia me permitir viver para ver a mudança. Hoje nós temos o Morro Dona Marta com 83% da população evangélica. Muito fácil a polícia entrar lá em novembro de 2008. Entrou, construiu a casa, fez tudo direitinho, sem um tiro. Não teve um tiro contra, não deu trabalho, não houve derramamento de sangue. Por quê? Não houve retorno. Desde 2001, 2002, por aí, que não se levantavam bandidos do Morro Dona Marta, eles tinham que buscar em outro morro. Por quê? Aumentando o número de denominações religiosas, aumentando o número de culto, aumentando o número de pessoas que leem a palavra de Deus, aumentando o número de filhos de Deus. A luz vai começando nas trevas, e as trevas não resistem. E tudo foi mudando. E hoje nós temos um bairro. Você pode me dizer, irmã, mas é 83% de evangélico, eu sei. Deus não nos chamou para sermos evangélicos, nos chamou para sermos santos. Tudo bem, mas é melhor. Nós estamos sendo evangélicos, nós estamos no caminho para ser convertido. Não é? Não é? É sim, é sim. O plano de Deus para nós não é salvação, é santificação. Mas é por isso que Ele nos salva, para sermos santos. Porque ninguém pode se salvar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que para você ter um resultado desse, você tem, seguramente, que pagar um preço. E o preço que eu pago, sabe qual é? Nunca, nesses 19 anos, comprei uma roupa para mim. Nem sapato. Nada. O dinheiro é todo direcionado para a obra. Todo. Deus permitiu que eu ficasse 3 anos abastecendo o projeto a pé, de táxi, carona dos outros. Todo dia eu subia 3, 4 vezes o morro carregando coisa. Depois, um pastor de São Paulo, e eu vou dizer o nome dele, ele não gosta, o pastor Ageu Silva, tem a ovelha dele aqui, me deu um Gol. Depois outro trocou o Gol, depois trocou por uma Paraty. Depois foi o pastor Jeremias Pereira da 8ª de Belo Horizonte, falou com o pastor Val Vassouras de Campinas, e juntaram com Jorge Linhares e não sei mais quem, e trocaram o resto de Paraty que eu tinha por uma nova. E eu há 18 anos pedindo a Deus, mas eu quero uma cabine dupla. Para carregar as coisas do projeto, eu preciso de uma cabine dupla. Quem me conhece sabe que há 18 anos, não é? Eu peço a Deus uma cabine dupla. 20 dias atrás eu ganhei. Mas eu ganhei uma cabine dupla. O top do top do top do top. Uma Hilux, automática, diesel, turbo, banco de couro assim que... Eu estou pensando que eu não sei como é que uma pessoa pode viver sem uma Hilux. Quem sabe eles me contratam como garota propaganda. Se vocês vissem, quando eu cheguei no morro com a Hilux, a senhora que me deu, uma médica de lá do Espírito Santo, ela já tinha telefonado para o morro dizendo, quero falar com a irmã de médico, por quê? Eu sou a moça que deu para ela a caminhonete, é porque a gente está precisando de uns dados dela. Mas que caminhonete, ela ainda não chegou aí com a caminhonete?
Então, quando eu cheguei no morro, o pessoal já sabia. Eles sabiam que eu orava com as crianças, para Deus mandar uma caminhonete de cabine dupla. Então, quando eu cheguei lá, com a Hilux, foi uma festa da favela em cima da Hilux. Foi uma festa. E levantou um homem e disse: graças a Deus, mulher de Deus, porque você é a única pessoa que trabalha com pobre e ficou mais pobre. Porque quando você chegou aqui a primeira vez, eu tinha um Puma GTB. Depois você ficou a pé, depois você começou com um golzinho. Todo mundo que trabalha com pobre fica rico, você ficou mais pobre. Você merece, mas tinha gente que chorava. Que chorava. Por isso eu estou dizendo para vocês, trabalhar com Deus. Nunca trabalhe para Deus. Trabalhe com Deus. Na hora Ele faz o que tem que fazer. Eu tenho vivido essa experiência. Não tenha medo. Se Deus mandou, vá. Porque às vezes nós ficamos esperando. Tem gente que vem para mim: irmão, eu tenho um chamado. E aí, por que você ainda não foi? Não, mas é porque eu preciso disso. O que é isso? Se Deus chamou, será que Ele é pior do que eu? Se Ele está mandando você e Ele mesmo vai patrocinar, meu irmão. Não tenha medo. Saia do seu conforto e vá fazer alguma coisa. Ou então, você não se viu como solução. É preciso que você se veja como a solução de Deus para aquele problema. Eu sou a solução que Deus mandou no meu tempo. Por quê? Porque Deus decidiu chamar pecadores para ser a solução no meio dessa sociedade. Nós somos covardes. Nós vemos o problema e nós vamos ficar distante deles, tentando esquecer, porque não nos afetou. Enquanto está afetando os outros, tudo bem. É uma vergonha ver uma favela vizinha de uma igreja. Ai, irmã, a gente está levando sopa uma vez por semana. Que vergonha, meu irmão. Você come todo dia, por que pobre só tem que beber sopa uma vez por semana? As pessoas não sabem que criança pobre gosta de chocolate, gosta de sorvete também, gosta de brinquedo novo e de roupa nova. Criança pobre também gosta de abraço, de beijo. Criança pobre gosta de ouvir que é bonita. Criança pobre gosta de ser beijada. Às vezes nós esquecemos disso. Eu me lembro de uma vez que entrei com meus meninos para levar para cantar numa igreja. E quando meus meninos entraram pela frente, o povo foi saindo por trás. E eu olhei para o rosto daquelas crianças, a vontade que eu tinha era de pegar aquele povo todo que desceu, esfregar, jogar no chão. Mas não foi para isso que Deus me levantou. E os meninos assim, envergonhados, sofridos, diziam para mim: deixa, tia, é até melhor, porque sobrou lugar para nós. Mas é tão ruim ser rejeitado. É tão ruim ser rejeitado. Depois veio da igreja, precisando fazer cura interior. Porque quando eu fui pequeno, que eu sofri rejeição, acorda, meu irmão, cria vergonha. Essas crianças aí, elas sofrem rejeição da sociedade, rejeição da família. Maioria delas que crescem sem saber o nome do pai, o nome do avô. Chega nessa época de maio, eu dou sobremesa todos os dias para minhas crianças. Elas pegam a sobremesa e guardam, eu já sei, é para levar no presídio, para a mãe que está presa, para a avó que está presa, para a tia que está presa. Eles vão no presídio levar. E ali ninguém morre por causa disso. Viver numa favela, lidar com essas crianças, é lidar, é abraçar, é beijar, é amar. Filho de bandido, neto de bandido, sobrinho de bandido, todo mundo assim. Porque meu trabalho é dentro da favela. Mas é ali que Deus levanta a igreja dele. Então, se nós quisermos fazer diferença, se nós quisermos ver a diferença, nós não vamos esperar que esse povo venha da igreja, porque ele não vem não. Nós é que temos que ir. Favela, no Rio de Janeiro, cada bairro da Zona Sul tem pelo menos uma favela. A igreja está lá embaixo, até com medo que os favelados desçam. Por quê?
porque eles são perigosos. Eles não têm dízimo para entregar. E nós sabemos perfeitamente que dízimo faz diferença. Então nós precisamos subir as favelas. Se você tem Jesus para levar, se não tem, fique onde está. Mas se tem Jesus para levar, vá levar de graça o que de graça você recebeu. Se você não está no caminho de Jerusalém para Jericó, não tenha um caminho largo. Se você está seguindo o caminho onde tem ferido, aproxime-se dele. Cuide das suas necessidades físicas para ele não morrer. Dê-lhe o pão necessário. E só depois, então, fale do sangue de Jesus e do Espírito Santo representados no vinho e no óleo. Amém.